As chances de desenvolver câncer de mama podem ser reduzidas em até 30%, e nesse vídeo eu vou te falar como. Eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico pós-graduado em nutrologia e em medicina da obesidade, e aqui eu trago informações relevantes dentro da ciência de como você pode melhorar a sua saúde. Vamos ao conteúdo? Os números que são relevantes. No Brasil, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ocorre cerca de 66.280 casos por ano, isso registrado entre 2020 e 2022, e que é responsável por mais de 17 mil mortes em mulheres por ano. É uma das principais causas de mortes em mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Como que é feito o rastreamento? O mais efetivo é através da realização de exames de imagem, como ultrassom e mamografia, acima dos 45 anos de idade, isso de acordo com as diretrizes americanas, podendo fazer anualmente até os 55 anos de idade, porque dentro dessa faixa etária é onde existe maior prevalência do desenvolvimento do câncer de mama. Porém, se você tem parente de primeiro grau, né, teve mãe ou avó que teve câncer de mama, o seu risco de desenvolver câncer mais precocemente aumenta. Então é recomendado que você faça, já a partir dos 35 anos de idade, esse exame anual, certo? É importante frisar que rastreamento precoce é diferente de prevenção. A prevenção é tomada de ações para que evite o surgimento da doença. No caso do rastreamento precoce, a doença já surgiu, apenas a intenção é detectar ela antes mesmo no estágio mais inicial, antes mesmo de conseguir ser detectado pelo autoexame da mama, por exemplo. No estágio mais inicial, o tratamento é mais eficaz e muito menos agressivo. Quando se trata de prevenção, que é o foco aqui deste vídeo, algumas coisas eu gostaria de frisar, que são muito importantes. É claro, existe aquela coisa que é óbvia, né? Então, por exemplo, o tabagismo vai aumentar o risco de câncer. O consumo de bebida alcoólica exagerada vai aumentar o risco de câncer. Mas quando se trata de estilo de vida, o que a gente precisa entender com mais clareza? Justamente a relação do aumento da insulina com o desenvolvimento do câncer. E como que isso se dá? Essa relação entre a insulina e o câncer, ele tem sido objetivo de estudo e pesquisa. A insulina, como vocês bem sabem, é um hormônio produzido pelo pâncreas e que regula os níveis de glicose no sangue. No entanto, altos níveis de insulina pode sim estar associado ao maior risco e desenvolvimento e progressão de certos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. A insulina ela atua como um fator de crescimento para as células, incluindo as células cancerígenas. Ela pode promover a proliferação celular, inibindo a apoptose, que é a morte celular programada pelo corpo, e estimular a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para nutrir aquela célula cancerígena. Além disso, a resistência à insulina ela ocorre em condições onde promove a obesidade e também o diabetes do tipo 2. E essas duas condições estão associadas a um maior risco de câncer. Estudos epidemiológicos têm demonstrado uma associação entre níveis elevados de insulina no sangue, resistência à insulina e o risco de desenvolvimento de certos tipos de cânceres, como câncer de mama, de cólon, de próstata e de pâncreas. Além disso, pacientes com diabetes do tipo 2, que geralmente apresentam níveis elevados de insulina, têm um risco aumentado de certos tipos de câncer, como também é o caso do câncer de mama. No entanto, é importante ressaltar que a relação entre insulina e câncer ela é complexa e ainda não completamente compreendida, mas sim a gente sabe que tem essa relação envolvida. Em termos de prevenção e gestão, é muito importante adotar um estilo de vida que leve a uma alimentação de baixo valor glicêmico, já que o aumento da glicose é o gatilho para que se aumente massivamente a produção de insulina. Uma outra coisa que contribui muito para o desenvolvimento de câncer é o quadro inflamatório que você vai ter. Lembra que em outros vídeos a gente fala de inflamação crônica generalizada no corpo? Pois bem, quando nós temos níveis aumentados de glicose na corrente sanguínea, vai aumentar uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo. Nada mais é do que inflamação. E isso
contribui para o processo de tornar uma célula saudável em uma célula anômala. Bem, está muito ligado ao risco de desenvolvimento de câncer, tanto de mama quanto de outros tipos, é o altíssimo consumo de proteína animal, principalmente com relação à carne vermelha processada. Isso mesmo. A carne processada, que daí envolvem os embutidos, linguiça, salsicha, mortadela, presunto, dentre outros, né? Esses são os embutidos, são carnes processadas. Nela existe uma série de componentes que não são originários do alimento e que acabam trazendo um nível maior de periculosidade para o desenvolvimento de câncer. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde considera a carne processada como classificação 1A, que é igual à classificação do cigarro e à classificação do amianto, né, que também foi proibido para a produção de telhas, né, e dentre outros componentes. Por isso, é interessante considerar tirar, sim, esses alimentos do seu cardápio no cotidiano, certo? Até aqui, já sabemos também que a insulina alta e a glicose alta aumentam o desenvolvimento de câncer. Como é que a gente intervém nisso através da alimentação? Algumas coisas são importantes, então, alimentação de baixo valor glicêmico, podendo sim considerar a estratégia de alimentação cetogênica ou low carb. E aqui eu deixo um adendo. Low carb ou alimentação cetogênica não é sinônimo de aumentar o consumo de carne vermelha ou de carnes processadas, certo? Deixando isso claro, também existem outras estratégias que também são muito efetivas, como mesmo você não reduzindo a quantidade de carboidrato, o que você faz é ocupe mais espaço do teu prato com fibras, com salada, com legumes, com verduras e proteína, principalmente as de origem vegetal. Certo? Você tem o tofu, você tem as leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha, certo? Você vai ter também o ovo, você também vai ter laticínios, certo? Então, esses alimentos, uma vez que você ocupa pelo menos 50% da tua refeição ali do teu prato, isso já vai contribuir bastante para que involuntariamente você consuma menos carboidrato refinado, que eleva a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Quer ver uma outra coisa importante? Jejum intermitente, que normalmente eu recomendo quando você está bem adaptado a uma alimentação saudável. Por isso, o que é o jejum? Ele vai fazer com que o seu corpo faça uma varredura, um escaneamento das células do seu corpo. Por quê? Porque se você não está fornecendo calorias, o seu corpo vai entrar no modo de economia de energia. Para isso, ele vai detectar qual é a célula que está desperdiçando recursos do corpo. E a célula que mais faz isso é a célula cancerígena, já que a anomalia da célula faz com que ela tenha que se multiplicar muito rapidamente, com um altíssimo metabolismo, e isso gasta muito recurso energético, gasta muita energia, gasta muita glicose, enfim. Por isso é que o corpo faz um processo de autofagia, que é quando ele vai lá, o corpo utiliza células de defesa, detecta essa célula cancerígena e come ela, né? E acaba tirando ela da jogada. Aquelas que estão em perfeito funcionamento continuarão lá porque elas utilizam pouco recurso para poder atender a função necessária da existência delas. Certo? Bom, e uma outra coisa não menos importante é a prática de exercício físico. Dentre eles, 2 pilares eu considero extremamente importantes. Exercícios que trabalhem a força, para que você ganhe massa muscular. Mais massa muscular significa maior é o consumo metabólico, maior é o equilíbrio, é o consumo da glicose na corrente sanguínea. Os músculos ficam ávidos para consumir aquela glicose que está circulante. Por isso, exercícios que aumentam a massa muscular são muito bem-vindos. A musculação, exercícios funcionais, dentre outros, certo? Outra coisa que está muito relacionada à proteção ao desenvolvimento de câncer é o HIIT, que é o intervalado de alta intensidade. Exercícios que são de altíssima intensidade,
realizados em um curto espaço de tempo, né? Eu, por exemplo, utilizo muito, recomendo para os meus pacientes o HIIT na esteira, onde você faz ali a esteira em 20 minutos, mas é extremamente ofegante. Claro que mediante uma segurança cardíaca, né? É feito toda uma avaliação do paciente. Então, não me vá fazer exercício sem consultar um médico, ok? Com este vídeo você passou a entender que o câncer de mama é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo para mulheres. A importância também de fazer o screening, que é o rastreamento para a detecção precoce, para que o tratamento seja extremamente mais efetivo e muito menos agressivo. Você também pode entender que através de medidas de estilo de vida barata, rápida, de fácil acesso e que depende completamente de você, é a maneira mais efetiva de você prevenir o câncer, que é através de alimentação adequada e exercício físico, mudanças de estilo de vida saudável. Reduz o risco em até 30% de você vir a desenvolver um câncer, independente de qual é a sua familiaridade genética, do seu histórico familiar a respeito do câncer. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de apertar no botão gostei, assim a plataforma vai entender que esse é um conteúdo relevante e pode entregar para mais pessoas. Não esquece de você também compartilhar e comente aqui o que você achou desse conteúdo, o que você mais gostou e o que você gostaria mais de saber a respeito ou que eu me aprofundasse mais nesse tema. E para quem quiser, eu também vou deixar disponível aqui também o método Ciclo da Saúde, onde tem um passo a passo muito esclarecedor de como você pode, de maneira definitiva e duradoura, melhorar o seu estilo de vida. Alimentação, com material com cardápio completo, com passo a passo de exercício físico, mesmo quem está começando do zero. Então, não perca tempo buscando milagres, certo? Coisas milagrosas para ajudar. É estilo de vida que pode nos ajudar a melhorar alimentação, exercício físico, gerenciamento emocional. Tudo bem? Então,